Segunda Reis, no capítulo 6 e no versículo 16. Uma palavra bem conhecida, né? Uma palavra bem forte. Podemos ler agora aí. Ela vai tirar uma foto do pastor bem bonita, né? Amém. Eles dizem que eu não paro direito, é verdade, né? É difícil tirar foto do pastor. Ele é que nem um relâmpago, né? Diz assim, ó: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que palavra forte. Vamos repetir? Quem pode repetir junto comigo? Vamos ler lá. Ele disse: não temas, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Amém? Pode tomar teu assento, feche teus olhos por um momento. Vamos fazer uma oração. Queria trazer a presença de Deus nesse lugar, né? Eu sei que vai ter milagre. Eu estava olhando e disse: por que tem tanta pouca gente hoje? Vocês perceberam que essas últimas quintas-feiras vieram pouco? Nas últimas sextas, aliás. Eu acho que o povo ficou domingueiro, né? Nós antigamente tinha só o povo domingueiro, né? Mas hoje não podemos, irmãos. Se alegramos quando vamos para casa do Senhor. Mas Deus me disse que hoje era o encontro daqueles que Ele queria trazer na presença para abençoar. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma bênção. Tu sabe que quando Jesus ia para o monte e queria abençoar, Ele levava Pedro, Tiago e João. Hoje é o culto do Pedro, Tiago e João. Hoje tem coisa grande para nós. Amém? Você não vai sair daqui da mesma forma. Se Deus te trouxe aqui, está poucos, é porque esses poucos Deus quis trazer para dar uma bênção. Você tem que crer. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e cremos que temos uma comunhão com o céu. Tantas e tantas vezes eu orei, meu Pai, e pedi, e sempre o Senhor tem respondido. Que nessa noite, Espírito Santo, como tantas outras, Tu tenha liberdade de fazer com que esse culto seja Teu. Tu não precisa do homem para nada. Tu não precisa de mim para nada. Tu tem liberdade. Tu usa o homem, usa a criança, usa até uma jumenta para falar com o profeta que está fora da direção de Deus. O Senhor tem tudo e tem todos na sua mão. A Bíblia diz que o Senhor apanha o mar e põe na concha da sua mão. Imagina o tamanho do nosso Deus. Aquele Deus tão grande que criou o universo, criou o cosmos, criou tudo. Criou os céus, que é infinito quase para o homem, mas é finito para Deus, porque somente Deus é infinito. E o Senhor, nesse Deus tão grande, está aqui nessa noite e se fez tão pequeno, porque o Senhor por si já é um símbolo da humildade e habita num coração de um homem pecador, um vaso de barro, mas com a presença do óleo e do Espírito. E que nessa noite o Senhor me dê liberdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra aqui, em 2 Reis, no capítulo 6, revela que o profeta Eliseu era o profeta sucessor de Elias, num período caótico, num período em que Davi deixou o trono para Salomão. A palavra de Deus diz que Salomão se corrompendo no final da sua idade, né? Imagina que o homem tinha 300 mulheres, ou 700 mulheres e 300 concubinas. Esse homem devia ser louco, porque às vezes nós, com uma mulher, já é difícil de sustentar, né? E já é difícil de nós, muitas vezes o cara se aturar dentro de uma casa. Ah, pastor, mas é verdade, quem não entra em conflito? Porque são dois seres humanos. Mas o homem, ele tinha tanto poder que as mulheres ficavam só na casinha delas esperando. Diz que a mansão do rei levou 12 anos para ser construída, enquanto que a casa do Senhor 7. Vocês imaginam o palácio desse homem? Você sabia que uma certa feita foi cartas e homens que saíram para levar as notícias do rei, e as notícias se espalharam desde o Egito, né? Ou desde de um lugar ao outro do ponto, que todo mundo conhecia esse rei. Imagina que uma certa feita os reis começaram a se encontrar com Salomão e levar suas riquezas para poder chegar na presença desse rei. Vocês imaginam que então uma certa rainha de Sabá, ela queria conhecer esse rei, mas só poderia conhecer esse rei quando ele queria. Vocês imaginam que a casa do rei, ela ficava em cima de uma colina. Nós fomos até Israel e vimos o lugar mais ou menos onde é que eles falaram. Dizem que daria uns 100 metros de escadaria, que ele desceria de manhã, e o sol do oriente que bateria nas escadas. Pararia 300 homens, né, naquela escadaria, refletindo seus escudos de 3,750 kg de ouro.
sendo que dentro ele tinha mais 300 homens que acompanhavam com escudos e lanças para a guerra, só para a proteção do rei, mais 300 com escudos de 1,7 kg de ouro puro. Então de manhã cedo, quando ele descia a escadaria, aqueles soldados estavam lá, os soldados da guarda e os soldados pessoais do templo da casa do tesouro, batendo no sol. Salomão com as suas vestiduras todas em fio de ouro. Tu imagina as vestes desse homem, quando ele descia as escadas, o sol batendo, naqueles escudos de ouro, naquele homem, as rainhas se prostravam e diziam: eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te vejam. Tu imagina que esse rei era tão grande, mas tão grande, mas um dia Deus pede para ele descer daquele pedestal e andar entre os campos para procurar sua amada. Com tantas mulheres ele buscou uma sulamita, porque era permitido naquela época. E lá ele despede de tudo isso e vai para o meio dos campos, das uvas, das fazendas, que era dele, vestido de simples agricultor. E chega lá e encontra a mulher que ele ama, cortando as uvas entre meias vinhas, lambuzada de vinho, porque estava cortando os cachos. E ele faz uma promessa: eu sou o rei Salomão, tu acredita em mim? Era um símbolo de Cristo que deixou o céu e chegou na terra e falou que ele era o rei. Mas como ele era o rei se ele nasceu numa carpintaria? Como tu pode ser o rei, tu está com as vestes sujas de fazer cadeira e mesa? Como tu pode ser o rei, tu está aqui comigo? Mas ele faz uma promessa, e os que estão aqui têm que crer que Jesus era o rei dos reis. Um dia eu vou voltar a buscar a minha amada. Era um símbolo da igreja que Cristo vai buscar. E aquela mulher acreditou. Aquela mulher que era Ipabe, o símbolo da igreja, acreditou que um dia Cristo vai voltar. E começa a divulgar a palavra do rei, as boas novas, que um dia esse rei vai voltar a buscar ela. Mas poucos acreditam que esse Cristo que estava aqui, morreu numa cruz, que para muito é rejeitado até pelos judeus, um dia pode buscar essa igreja amada. Porque ele estava lá tão simples na terra. Mas um dia diz que a carruagem parou, o tapete rolou, e aquele rei vestido com os 300 soldados pessoais vai até ela e pega a mão dela e disse: Sulamita, vem comigo, o teu dia chegou. Imagina no dia em que Cristo voltar, que anjos como um relâmpago saem do oriente ao ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Vocês imaginam que a Bíblia diz que todo olho verá, e o primeiro olho que vai ver vai ser Caifás, que Jesus fez uma promessa para ele: assim como tu me viste ir na cruz e padecer, tu vai me ver voltar. Imagina que Caifás vai ter que ressuscitar para ver Cristo voltar. E a Bíblia diz que ele descerá com alarido de anjos, e a igreja subirá da terra e se encontrará com o Senhor nos ares. E essa igreja, a Bíblia diz que ela é bonita, ela é adornada, ela tem vestes preciosas, e lavou as suas vestiduras, que são mais brancas como a neve, para se encontrar com o noivo nos ares. Que festa gloriosa que será. Por isso que às vezes a gente se preocupa com tantas coisas terrenas, coisas que o diabo vem colocar na mente. Inclusive eu, quantas vezes sou afrontado por as pessoas que não conhecem a nossa história, não sabem que a gente pagou o preço, como a gente andava às vezes pobre, miserável, quando acreditou nas promessas de Jesus, subindo e descendo a pé com o pé descalços, às vezes para abrir um culto lá no cinema, na antiga igreja que eu congregava. O teu irmão congregou comigo quantos anos? Hoje é pastor, né? E aí as pessoas às vezes diziam: lá vai o louco, né? O meu vizinho meu sempre gritava: lá vai o louco, acreditando nesses loucos. Pobre vizinho já está morto, talvez nem salvação teve, não vou julgar. Mas eu continuo aqui vivo na promessa de Deus. Não interessa quanta sola do sapato você gastou, ou quanto louco você foi em acreditar na promessa. Eu ainda acredito nesse meio desse mundo do caos, que um dia o tapete do céu vai rolar e o meu Jesus vai voltar. Então quando as pessoas se acusam, diz assim: muito mais é o que está comigo. É um alarido de anjos poderosos de guerra, que vem com o noivo buscar a noiva adornada agora nesta terra purificada, que Deus vai purificar e vai fazer nova terra e novos céus. Meu Deus, nós estaremos para sempre com o Senhor. Muito mais é o que está conosco. E esse versículo cabe bem aqui, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o rei que sucedeu Salomão era Jorão. E Jorão, ele dividiu as tribos, e de repente Jorão começa a fazer o que era errado,
cai a idolatria, o paganismo. E a Bíblia diz que Deus começa a castigar o povo. Com Deuteronômio 28, você se corrompeu, vem as maldições. Anda na minha presença. E a Bíblia diz que Deus permitiu fome, um cerco por várias vezes. Olha como Deus é pacífico, como Deus é amoroso. Por várias vezes o rei Ben-Hadad, ele começa a cercar Israel. E a Bíblia diz então que o Eliseu, o profeta, dizia: não saia por aqui, não vai por lá, vai por aqui. E tudo que o rei de Israel fazia, ele era corrigido e adivinhado pelo rei, pelo profeta. Só que chegou um momento que Ben-Hadad, o rei da Síria, disse assim: peraí, como é que pode que eu vou com os guardas tudo para aquele lugar pegar e não consigo pegar esse carro? Como é que pode que eu vou para aquele lugar e não consigo agarrar? Deus me mostra que muitas vezes a gente está cercado, Schmidtzinho, e está cercado, parece que o mundo nos cerca. E aí o diabo apanha uma armadilha aqui, mas tu já está lá. O diabo bota lá, tu já está aqui. E aí você fica confuso, a perseguição vem, mas o diabo não te alcança. Tu sempre sai por cima, porque sempre tu está na igreja buscando algo de Deus, do profeta. Só que daí Ben-Hadad diz: espera aí, algo está errado. Tem alguém aqui dentro do meu próprio exército me delatando, contando para aquele rei tudo que eu faço. Eu quero matar aquele rei, não consigo. Alguém está levando as minhas estratégias de guerra que eu tenho contra os meus inimigos para aquele cara. E a Bíblia diz que um dos soldados falou, deve ser meio crente: olha, tem um profeta lá, e tudo quanto você planeja até sozinho no teu quarto, pode estar escuro, o Deus dele sabe tudo. E ele conta para o profeta, e o profeta conta para a igreja. E você nunca vai ser pego de surpresa. O rei de Israel nunca vai ser pego de surpresa. Você nunca é pego de surpresa. Deus sempre, antes de acontecer, ele vai transmitir. Ele disse: mas espera aí, então vamos matar esse profeta. E aí ele persegue o profeta, segue o profeta. E quando o profeta levanta de manhã, o profeta menor que servia a ele vê aqueles monte de soldados, um monte de carruagem ao redor, e disse: meu Deus, agora vão nos matar, né? E o profeta de Israel, o homem de Deus, é acordado, atribulado. Sabe, as pessoas às vezes veem aquela luta grande, chega para o pastor e diz: meu Deus, pastor, né? Não tem mais volta, irmão, só não tem mais volta à morte. Enquanto existe vida, existe solução, né? E quem tem o comando da vida e da morte é o Pai. Então você está vivo, está respirando, está cercado por inimigo, a coisa não está fácil, vai glorificando a Deus. Tem profeta na área, meu amigo. O diabo quer dividir, o diabo quer colocar luta, o diabo quer se infiltrar. Um reino, eles estudaram os últimos 5 grandes reinos da terra. Vocês sabiam que nunca aqueles reinos foram destruídos de fora para dentro? Nem a Grécia, nem a Turquia, nem o próprio reino da Babilônia, e muito menos foi destruído o reino romano. Sempre Deus permite, quando um reino se corrompe, ele infiltra alguém lá dentro. O inimigo infiltra, e de dentro para fora. O inimigo quer fazer confusão aqui dentro, quer colocar um contra o outro, mas ele está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Ele vai cair por terra. Às vezes tu passa na rua, que nessa semana o cara diz: tu é um explorador, né? Começa a acusar as pessoas com coisas que nem sabe, né? Coisas terríveis às vezes que nós nem sabemos, nem estamos por aí, né? Acontece um acidente ali em cima, diz que nós somos culpados, nós estamos longe. Meu Deus do céu, os crentes parecem que tem que carregar a carga toda de todo mundo. E aí joga na cara do pastor, joga na cara do pai do pastor, joga na cara do pai do outro. Irmãos, você tem que fechar os ouvidos, entra aqui e sai ali. Para que você se atribula, né? Você vê aquele monte de causa, e tu vai lá para o profeta: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos morrer. O profeta, quando tem uma experiência, ele olha para fora: vou me lavar, vou tomar meu café da manhã. Aí o cara diz: mas peraí, tio, tu não está vendo? Calma, rapaz, eu já olhei para o céu. Eu vou lá ver o que tem no céu, não vejo nada. Sabe, quando você é crente que não tem experiência com Deus, você olha para o céu e não vê nada. Você só vê nuvem, você só vê o céu azul. Mas quando você é um homem de Deus, ainda que você só vê nuvem, e ainda que você só vê o céu azul, você tem que acreditar que tem anjo lá em cima. Você tem que acreditar que esse céu tem algo maior. Porque quem você vê não é o céu. Você está vendo o que é, que você chama de céu, que é o firmamento. O céu não é o firmamento. Então quando você olha para o firmamento, você não vê o céu, você vê aquilo que os teus olhos vê. Mas você tem que pedir para ver, para enxergar aquilo que você não vê. Meu Deus do céu. E aí
Ele vai lá fora e olha e diz: eu não vejo nada. Tem gente que não vê nada. E pela terceira vez, o profeta já estava meio assim, disse: eu vou orar para esse moço, para que Deus revele o que tem lá fora. E ele bota a mão na cabeça e disse: olha, vai lá fora e olha agora. Eu vou dizer, eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei a provação que Deus permitiu, mas a Bíblia diz que nem um fio da tua cabeça cai sem Ele permitir. Se Deus está corrigindo você, se Deus colocou um fardo, Ele não coloca um fardo maior que você pode carregar. Então vai levando a tua cruz, não cera ela, não pede, porque vai chegar um obstáculo que você precisa atravessar e vai faltar um pedaço. Vai aguentando a carga, porque Hebreus no capítulo 11 diz assim, ó meu filho, que homens que a terra não era nem digno de manter, receberam açoites, receberam provações, e pelo seu sangue nas arenas, eles foram mortos, mas foram heróis da fé que não negaram. Mas Hebreus 12 diz assim, que os hebreus já estavam preocupados por causa da pequena tribulação. Então o autor de Hebreus disse: vocês ainda não se preocupam, olha um pouquinho para trás, porque os antigos pelos seus sangues eles venceram, mas tiveram uma expectativa, a maior promessa, que aqui na terra não era o fim, mas lá em cima era o que eles esperavam. Então, em outras palavras, Deus está dizendo assim: vocês ainda, Deus não pediu sangue, eles por doenças, por morte nas arenas, não negaram o nome de Jesus. E muitas vezes as pequenas tribulações, parece que nós queremos sair da igreja, parece que tudo desabou. Não negue o nome de Jesus por pequenas coisas. Meu Deus. E a Bíblia diz então que aquilo passa. O profeta sai para fora e enxerga o céu. E quando ele enxerga o céu, ele se apavora. E aí essa frase é dita: não temas. Elias diz para ele: eu não sei a tua aprovação, mas eu quero bater assim nas tuas costas. Eu quero bater nas tuas costas e dizer: não temas. Muito mais é o que estão com nós do que estão com eles. Aquilo que está com nós, para cada demônio que atormenta a vida de vocês, existe 3 anjos, porque o diabo levou a terça parte. Se levou a terça parte, ele levou uma, mas Deus ficou com 3. Então se um demônio te perturba, fica tranquilo que você tem 3 anjos. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você vai temer, ainda que Deus nem manda anjo, conforme a situação. Quando Paulo e Silas estão na prova, eles louvam. A Bíblia diz que Deus nem manda anjo, ele desce na forma de um terremoto. Eu profetizo na tua vida, meu filho. Eu não sei a prova, eu não sei a situação, mas Deus vai reverter, algo vai acontecer. Eu sou um profeta de dizer que muito mais é o que está conosco do que o que estão com eles. É muito mais. É muito mais. Mas você tem que crer na palavra. Não adianta você ser um crente sem fé. Pastor, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda que eu não vejo, é pequena. Jesus nunca foi uma pessoa que pediu para você ter fé pequena. Quando Jesus comparou a fé de um grão de mostarda, Ele estava dizendo: ainda que você só crê pequeno, mas planta essa fé em Cristo e ela vai crescer. Porque Jesus não pode dizer que a tua fé tem que ser pequena, se Ele diz para aquela mulher que seguia Ele, e ela começava a gritar, diz: grande é a tua fé, mulher. E quando aquele homem Jairo disse assim: dá uma palavra, vai, o teu filho está curado, ele diz: grande é a tua fé. Jesus não espera uma fé pequena, Ele quer que você tenha uma fé como um grão de mostarda, ainda que pequeno, plantado nele vai ser grande. Evolui, cresça a tua fé. Como é que eu cresço a minha fé? A fé vem por ouvir uma palavra de Deus, e você plantar nessa palavra e crer que Cristo é a palavra revelada. Então você vai ter uma fé do tamanho de uma mostarda grande, gigante, que até as aves do céu fazem os seus ninhos. Não olha para o grão. Jesus olhou para a mostarda grande, porque Ele disse: até os pássaros vão vir. Porque Deus tem para nós é muito maior, e o diabo quer se infiltrar e não vai. Eu sei. Vai cair por terra hoje tudo. Eu creio. Sabe o que não pode ser resolvido? Quando não há perdão. Eu estava estudando a palavra perdão. Per vem de uma palavra, eu acho que é grega, que significa muito mais elevado, muito maior. E dom significa dom. Então quando eu acho que eu errei com a Niandra, e eu digo, errando, não errando, perdão, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou muito mais elevado que você. O meu dom é maior. Porque quem perdoa e tem o poder de perdoar, porque é um dom de Deus.
eu sou maior, mais elevado, mais poderoso. É Deus que faz isso. Aqueles que pedem perdão, eles alcançam a misericórdia. Jesus disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Todo dia pode ter um dia mau. É aquele dia que você levanta com a cara virada e uma folha virada já começa, né? Mas tem que ser pacífico. Não desista, né? E eu quero dizer para você que Deus tem algo grande. Aí aquele moço enxerga e Elias repete muito mais o que está conosco. Mas não para por aí. Não para porque o rei Ben-Hadad não desiste. Passa-se um tempo e Jorão mais uma vez disse: eu não gosto desse profeta. Esse profeta me incomoda. Por quê? Porque ele confrontava o rei, o homem de Deus confrontava porque tinha coisa errada. E a Bíblia diz então que nessa certa feita Ben-Hadad vem e faz um circo ao redor da Samaria. E aí o profeta não adivinhou mais os conselhos. E ele diz: espera aí, eu não vou mais enfrentar ele fora, eu vou enfrentar na cidade, eu vou cercar ele. E vamos ver quanto tempo dura a comida, vamos ver quanto dura a água, vamos ver quanto eles vão conseguir sobreviver. Tem uns teólogos que dizem que por muito tempo esse cerco durou. Imagina você não poder mais sair de Arroio do Meio, a cidade ser trancada, o trevo, os autos não saem mais, tudo trancado. E de repente você não tem mais como comer, os mercados acabam a comida, tu imagina. A Bíblia diz que o caos chegou tão grande, mas tão grande, que uma mãe, quando o rei caminhava ao cima dos muros, quando você vai a Israel é coisa mais linda, os muros são largos, e você sabia que antigamente até carroças passavam em cima, e você caminha em cima, e dentro tem uns tunelzinhos que descem, onde é que ficava, tipo uma guaritazinha, né, que significa, onde é que ficava o espia, para ver se vinha, né, a brecha, que eles chamam de brecha, para ver se vinha o inimigo. Por isso que Deus fala com Ezequiel: eu preciso gente na brecha, que esteja na brecha. O que é na brecha? Porque o inimigo não se infiltre. É detectar o inimigo. Ó, lá vem o inimigo. O diabo não trabalha mais como antigamente fazendo o que? O diabo trabalha hoje com outras armas, te entristecendo, te colocando pensamento negativo, colocando uma pessoa entre a outra, usando os caras de fora só para infiltrar uma conversa. E nós temos que ser vacinados, claro. Mas a Bíblia fala então, no cerco da cidade, o rei caminhando, ele ouve uma voz: me dá o teu filho também, vamos comer. Tu vê que Deuteronômio 28 diz assim: se vocês não me obedecer, se vocês servirem a outros deuses, e se vocês não render graças ao único Deus que fez os céus e a terra, eu vou permitir todas as maldições. São 28 promessas e mais de 30 maldições. Os próprios filhos os vão comer. Meu Deus do céu. E a Bíblia diz que naquele tempo, naquele período, uma mãe comeu o seu próprio filho. Tu imagina 4 meses sem comida, os filhos mais velhos tudo com fome. Um ser humano, né, quando está numa situação assim, ó, é terrível. E aí a outra mãe reivindicou: primeiro comemos o meu, mas tu prometeu comer o teu também. Tu sabe que talvez ela já não estava com tanta fome, porque ela já tinha se saciado com o filho da outra, comeu seus próprios filhos ficar, né, canibais. Tu imagina que daí ela já não queria comer por causa da fome, mas queria comer porque ela sentiu a perda do filho dela. Depois que ela comeu o filho, aí vem a dor. Pá, tu vê que eu comi meu filho. Que coisa triste. Por isso temos que cuidar, não comer os filhos espirituais que a gente está gerando. Tem que cuidar que a gente planta, o que a gente fala, né? Serve para mim também. Às vezes a gente está triste, tem que cuidar, porque o diabo quer fazer isso, quer fazer nós estourar. E todos nós temos defeitos. Uns são sanguíneos, outros guardam por dentro, né? Eu às vezes explodo. Eu sou louco. Eu sei que eu preciso muito mudar, e quero mudar, e quero pedir oração de todo mundo. Sempre ora para o pastor Sérgio, que às vezes quando eu fico meio maluco, eu saio botando as coisas, e eu sou errado. Mas é que eu sou sanguíneo. O Marcos Feliciano é assim, o Malafaia é assim, e tem tantos outros pastores que são assim, são sanguíneos, né? Eles, se você me afrontar na hora, eu te despejo tudo. Mas depois eu chego em casa, Deus começa a trabalhar na minha mente, e aí eu começo a me arrepender. Aí por isso que eu quando vejo uma coisa, eu já saio de lado, para não me esquentar a cabeça, né? E aquela mulher então gritando que queria comer o filho da outra. E o rei fica tão triste, e daí em vez de culpar a situação dele e rever o seu reino, né, e de rever as suas coisas, né, e de ele contar ao seu rebanho como é que está a situação, por que está acontecendo, o que está acontecendo, que os profetas estavam avisando. Não, ele vai lá e diz: eu quero a cabeça do profeta. O culpado sempre é o profeta. O profeta que trouxe o caos. Está falando desse Deus, cada um cultua o que quer. Não. Se você é da IPAB, nós temos uma direção só, meu filho. Do momento que ela foi fundada, a nossa visão é Jesus Cristo, a palavra de Deus.
não existe misticismo, não existe nós inventar outras coisas. Não, pastor, eu posso ter uma velhinha acesa. Não, deixa a velhinha para os católicos, não estou falando mal. Pastor, não, a tua fé é em Cristo. Você não precisa enxergar para crer, você crê para enxergar. O que você quer para enxergar? As tuas promessas. Eu já acredito, eu tenho fé suficiente, que é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas creio que elas já existem. E aí o rei culpa. E de repente, quando eles estavam culpando, fizeram uma reunião numa casa lá do rei. O profeta é enviado por Deus, e quando ele chega, eles estavam falando mal do profeta. E disse: aquele profeta, daí o rei veio, ele disse: é isso aí mesmo. Amanhã nessas horas tu vai ver se não mudar o caos. A tua cabeça vai estar sobre uma bandeja. Eliseu olha para eles e diz: para saber que eu sou profeta, eu não sei o que vocês estão passando aqui, mas é por culpa de vocês. Mas amanhã por essas horas vocês vão ver comida e abundância. Vocês vão ver o céu aberto, Tem gente que só profetiza o caos, fome, peste, Mas eu vim aqui para dizer que você está passando por prova. Eu vim profetizar o céu aberto sobre a tua vida. Eu sou profeta aqui, eu não sou água salgada ou água doce. Eu só tenho para abençoar. Ainda que eu me irritar, mas eu só quero abençoar. E eu vou te abençoar, porque na minha boca eu só posso abençoar. Não podemos estar amaldiçoando as pessoas. O pastor, eu já fui amaldiçoado por pastor, mas eu não aceitei, porque não é bíblico. Ele vai amaldiçoar um feiticeiro. Ele não é feiticeiro. Se ele é feiticeiro, não vai estar numa igreja. Se um dia você pedir para sair da IPAB e alguém te amaldiçoar, está errado. Ainda que você me confrontar e dizer que eu sou errado, eu vou dizer: irmão, vá em paz, você não precisa concordar comigo. Nós somos homens de Deus. Não podemos uma hora ser assim, outra... Não, o homem de Deus não nasceu para amaldiçoar, só para abençoar. Agora diz assim: que o Senhor te julgue. Ele que julga, não é o homem que julga ninguém, E Eliseu então, ele diz assim: amanhã por essas horas você vai ver. Hoje é a sexta. Dá uma olhadinha no teu relógio, 9 horas. Diz assim: amanhã por essas horas vai ter um milagre na minha vida, vai ter abundância. Os céus vai se abrir. O que estava escasso vai sobrar. Aí o cara falou: mas peraí, tu está falando que vai ter farinha, vai ter tudo, sendo que hoje, nós pagamos não sei quantos ciclos de prata, 50 para comer uma cabeça de jumento seca, para roer os ossos, não tem mais nada, até os animais morreram do cerco. E pagamos 30 ciclos de prata para comer esterco de galinha, ou esterco de pomba, que era um pé de galinha, era um inso que nascia nas calçadas. E tu está falando que vai ter comida? O capitão do rei diz: cara, eu vou te matar hoje. Isso não pode acontecer, o cerco está lá fora. Como é que vai acontecer? Se nós estamos na escassez, tu vem profetizar coisa grande. Aí ele olhou para o capitão e disse: você vai ver, mas não vai comer. Tem gente que às vezes não acredita. Quando as palavras são liberadas por profecias, quando a palavra é liberada para uma oferta, quando a palavra é liberada para você, e você: eu não sei, o meu marido é assim, a minha situação é assim, a minha mulher é assim, a minha firma. Irmão, pega essa palavra, porque senão você não vai receber. Você vai ver até os outros receber, e você não vai receber, porque você não crê. O Felipe, quando eu falei para ele, ele disse assim: aqui, cara, esse cara tem fé. Eu digo: nunca vi tanta fé nem na igreja. Aí ele diz: Nene, tu é fera. Bom, quando ele diz o Nene é fera, eu já sabia que eu tinha recebido. Então eu recebo, botei a mão na cabeça e aconteceu. E o Nene vai dizer assim: Nene, tu está falando de novo, será que vai acontecer? O Nene não vai receber, ele vai ver, os outros vão receber e não recebem. Diz: eu vim aqui para receber, eu vou aceitar o profeta, o céu vai se abrir amanhã, e eu sei que a palavra de Deus é fiel. E de manhã por essas horas, o povo estava com fome, estava o caos na cidade, e 4 leprosos que não recebiam comida no leprosário se resolveu e disse: nós ficamos aqui, vamos morrer, ninguém mais olha para nós, e lá estão morrendo também. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos descer lá para Samaria, e embaixo tem o arraial dos sírios, e eu vejo que eles têm comida, porque vem carroça de comida para eles, vem tudo, e o nosso povo está perecendo. Se eles nos matar, nos matam, mas pelo menos nós tivemos uma coragem. Nem sabia o que Deus estava falando. Tem gente que vem na igreja e não conhece nem Deus. Às vezes até o feiticeiro senta aqui no banco e o pastor prega e prega, e aquele cara que nem conhece o que o profeta está falando diz: eu quero, e resolve ir lá contra aquele mal e recebe o milagre. Imagina os 4 leprosos. De manhã viu que não tinha recebido: vamos descer contra o inimigo. Se eles matar, de repente nos vê nós leprosos do jeito que nós estamos.
E nós vamos lá, eles vão jogar uma comidinha, sai de perto. Sabe que tem gente às vezes que vai ofertar para ti porque tem medo de se contaminar contigo. Tu é crente, sabe? Antigamente os crentes eram tão rejeitados quando chegavam no lugar que tu era crente, porque nós andávamos assim, ó, pobre, miserável, nu. Então quando nós andávamos, nós não tínhamos nem direito para desodorante. Quando eu casei, um rolão durava 1 ano, Mari. Então no dia de semana não se usava. Quando chegava a asa tua, chegava na frente. Já sabia que era crente. A Bíblia, meu Deus do céu, se tu botava no nariz, tu quase moria, porque era a Bíblia do sovaco. Os crentes tudo com Bíblia debaixo do braço. É verdade, não tinha dinheiro para nada. Vocês não imaginam como é que eu nasci, do jeito que eu vim, e do jeito que eu caminhei nos asfaltos, do jeito que era. Hoje lá no Tiago eu chorei. Eu disse: Tiago, se tu soubesse o que nós passamos. Esse gurizinho deu muito trabalho para a mamãezinha, para o papaizinho. Mas cara, não era porque nós era pobreza, era miséria. Eu morava na Vila do Sapo, e uma noite fomos invadidos por aranhas, um matagal. E aí a Elaine foi dormir, que as aranhas começaram a vir, Lucas. Mas eram milhares, e aranha pequena, grande, tudo que era praga. E vinha umas, não podia entrar na porta, ficava lá, que parecia, era Satanás, cara, não tinha Jesus. E eu comecei a matar aranha, porque eles entravam por baixo, as pequenininhas. Eu digo: mas ô diabo do inferno. E eu era bravo, rapaz. Eu tinha vindo de um padre chamado Ré-Hu, né, lá de São Leopoldo. E eu tinha levado um saco de ídolo. Então eu botei um crucifixo. Tudo que eu ganhei no final do ano, com mulher, agora eu quero ver Satanás. E eu botei nas portas dos quartos crucifixo que brilhava. Eu botava no quarto a imagem do fulano de tal. Eu botava para cá e tudo aqueles que refletiam de noite. Tu passeava, tu podia tomar água na cozinha, aquele era um brilho, era aqueles fosforescentes. Rapaz, iluminava para eu caminhar, mas a minha vida era uma treva. Não tinha jeito. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Mais um dia um profetinha, pequeno, humilde, falando metade brasileiro, alemão, não sei como, porque Deus usa jumentinho até como que é, e disse: Jesus te ama, e Ele tem um plano com a tua vida. Você sabe quem é que é, né? O Ademar. O meu irmão disse: tu vai acreditar nesse alemão? Tu é mais louco que ele. Eu digo: não sei. Eu já fui feiticeiro, eu já levei tudo que foi cor para casa, meu casamento não está bom. Eu digo: eu preciso acreditar em alguma coisa. Ele falou de um tal de Jesus, e eu trouxe Jesus para minha casa, tudo que é lado. Mas ele me falou de um outro Jesus. E aí o meu irmão disse assim para mim: que Jesus ele te falou? Ele disse: ele falou de um Jesus invisível, que não está, que os homens podem apalpar, e que ele quer entrar no coração. E eu fiquei curioso, eu vou naquele culto, eu quero esse Jesus no meu coração, porque a minha vida está num caos, né? O cerco está tomado, a fome bateu, a miséria estava aí. E o profeta estava falando, eu tinha que acreditar que amanhã ia ter comida. E aí eu cheguei naquele culto, o pastor começou a falar, mas tinha 3ª série, não falava nem metade do que eu falava, e eu já falo feio. Mas eu acreditei. Porque quando ele leu, cacarejando a Bíblia de mal ler, mas quando ele começou a falar, meu Deus do céu, não era o pastor, era o Espírito. Aquelas palavras arrebentavam o meu coração. Eu parece que me lembro hoje, quando ele diz: Jesus te ama, e Ele morreu na cruz, e Ele padeceu para que você tivesse vida. E Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que você não pereça, e tenha vida, e vida com abundância, e vida eterna. Eu disse: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus para mim. Eu preciso esse Jesus para mim. Eu agarrei com as 2 mãos, eu chorei aquele culto inteiro. Eu cheguei para casa, eu fui o homem mais feliz do mundo, porque eu disse para o meu irmão na segunda-feira: eu achei um Jesus que não está mais na cruz. Ele não está mais por aqui ou por aí, ou naquela igreja romana, aonde está cheio. Não, Ele está vivo, Ele ressuscitou. O meu irmão disse: eu te falei que tu ia ficar louco. E tem mais uma: eu vou quebrar tudo. Não, isso é um pecado, porque um dia um homem jogou um santo para um porco e ficou que nem um porco, engordou e morreu. Eu digo: então são 2, porque eu não vou ficar. Eu achei um Jesus que vai me dar saúde, que me vai dar riqueza, que vai me dar um casamento abençoado, um Jesus que vai batalhar por mim, porque até aqui eu lutei, e
Isso é conto de carochinha. Não vai atrás de homem, vai atrás da palavra. E o meu irmão começou a ler a Bíblia. Daqui uns dias também se batizou e hoje é pastor. Está cercado, está difícil. Amanhã vai ter. Mas aquele que não acredita, e às vezes vem aqui: o pastor Sérgio pregou isso, o pastor Tiago, te lembra, Fernando? Não recebe. E às vezes estão moribundo em casa morrendo. Era chegar aqui e pedir perdão e ia receber. Meu Deus do céu, vai ter milagre para você. Quem te viu esse ano não vai te ver ano que vem, meu filho. Te prepara para uma colheita. Se eu sou profeta, tu vai testemunhar nesse altar, porque o que Deus tem a partir de amanhã vai começar a mudar o ciclo. E tu pediste para eu falar contigo hoje. Hoje eu vou naquela igreja para receber uma palavra. Por muitas vezes você diz: eu tinha falta de tudo. Eu andei como esse profeta está falando, olhando para os meus filhos e disse: o que vai ser deles? Mas para saber que é profeta que fala contigo, eu cuido de você e cuido deles, desde que você leva esse Jesus vivo para casa. Aí, meu filho, o cerco está tomado. Chegou tal hora de manhã, os leprosos batem no arraial dos sírios. Adivinha? Os sírios estão acampados lá. Começa a ver um barulho. Não tem ninguém na bateria, né? Que pena. Tremia tudo. Parecia que a terra estava ondulando. E aí um diz para o outro: tu está vendo? Eu estou vendo o barulho de um grande exército. Sabe por que eu usei o versículo muito mais aqui está conosco? Porque aquele exército que cercou Elias no céu, ele não tinha saído ainda do céu e nem da terra. Ele estava entre os céus e a terra. Ele estava protegendo os homens de Deus. E ele acreditou que aqueles 4 leprosos indo para lá, Deus disse: segura o exército dos céus da terra um pouco, porque quando aqueles leprosos marchar, os anjos vão junto. Então o arraial dos sírios começaram a ouvir barulho de exército. E começavam a ouvir E um já botou o ouvido na terra e disse: deve ser grande multidão. Deve ser que o rei de Israel fez aliança, mandou um espia escapar da cidade e fez aliança com outros reis e estão vindo contra nós. Sabe os inimigos que se levantaram contra ti? Eles vão pensar que tu tem muito mais ajuda do que você pensa. Eles vão dizer assim: eu não posso contra ele, porque eles imaginam que a coisa vem da terra, mas não é, é do céu. A tua providência, bota a mão para cima assim, ó. Ela não vem da terra. Ainda que os homens acham que vem da terra. A riqueza do pastor vem da terra. A igreja de Pablo é grande que da terra. Confronta o pastor porque é da terra. Não, não, não. A minha providência vem do céu. Foi Deus que mandou. E os leprosos foram caminhando, os 4 leprosos. E caminhando. E quanto mais perto chegava, mais barulho da terra. Diz um para o outro: eu não vou embora. O outro do exército começou com as milhares, 300, 400 mil soldados contar um para o outro. Tu sabe que quanto maior o inimigo, mais a fofoca entra, mais ele quer se destruir entre eles. Por isso que você também tem que semear. O diabo semeia que você não presta, que o pastor é ladrão, semeia também para o diabo. O pastor me ensina a semear para o diabo. Eu ensino. Quando você vai lá fora e alguém fala uma coisa, diz: você não sabe o que está para acontecer. Eu vou te contar uma fofoca gospel santa. O quê? A partir do ano que vem, o pastor vai fazer coisa tão grande naquela igreja, eu não sei de onde veio o recurso. Eu acho até que tu tem razão, porque tem tanto dinheiro vindo para aquela igreja ano que vem, e tem tanta bênção, e tem tanto emprego. Eu acho que ele fez um acordo com todos os empresários da terra, porque a maioria está ficando rico. Sabe o fulaninho que não tinha nada, que de vez em quando vinha vender pão e se sentava no banco, o gurizinho que abraçava o pastor? Sim, eu conhecia, era miserávelzinho, mas cara, eu não sei, o pastor profetizou para mim, ele está ficando amigo até do maçônico. Alguma coisa aconteceu, porque ele está de carro novo, diz que vai se mudar para outra casa. Eu vou te contar uma fofoca, mas tu não conta para ninguém. Ó, eu te curei, Jesus disse, mas vai e não fala. Jesus já sabia que eles iam falar, cara. O inimigo vai começar a semear, viu? O pastor, nem vou te contar, o pastor está contando na igreja que está um alvoroço, os crentes vão ficar ricos, eu não sei de onde está vindo dinheiro. Tem 4 leprosos caminhando lá, ó, 4 pastores pulando naquele altar, que acredita que o céu está com ele. Mas como assim? Sim, ele era leproso, ninguém mais dava comida, ninguém dava nada, todos eles tinham problema, vieram quebrados.
e ele andou miserável, mas parece que quando foram contra o inimigo recuou. Tem barulho aí? Eu estou ouvindo barulho. Você não está ouvindo barulho do céu? Então peça para Deus ungir o teu ouvido. Eu vou botar a mão na tua cabeça, porque eu estou profetizando que Deus deixou o exército aqui, ó. Tem barulho acontecendo, tem milagre vindo, e eu estou vendo o inimigo recuando, deixando riqueza. Pastor, é bíblico, as coisas dos ímpios viram nas nossas mãos. Eu profetizo que Arroio do Meio, tudo que é dos ricos vai vir para Ipabe, para minha mão. Diz assim, vai vir para minha mão. Tem gente que vai comprar carro zero e não vai poder andar. Vai contratar pastores, vai contratar pessoas, ele leva em volta, eu te dou alto depois. Meu Deus do céu, tá marchando aí, ó. Eu estou ouvindo de barulho de exército. Tu sabe que quando você divulga algo de Deus e você crê, em parte falamos, em parte profetizamos, o inimigo vai se assustar. Tu viu o fulano tal, o filmador, o tal de Felipe? Cara, o cara morava naquela casa. De vez em quando vi uns barulhos, parece que a mulher jogava umas panelas nele. Depois ele foi para aquela igreja desconfiado, inimigo até do pastor. Mas depois ele aceita o pastor. Ele ama o pai dele, ama depois o pastor. E não sei, ele está meio louquinho junto. Ele começou a trocar o alto, daqui um pouco, não sei o que ele aconteceu. O cara está dando de Mercedes. Ele vendeu carne e resolveu fazer uma sociedade com o açougue. E depois o patrão ficou doente e desdirige o açougue, que nem aquele homem do ferro velho, que primeiro dormia como mendigo, depois o homem ficou doente e disse, seja o meu guarda. Depois deu 30%. 3 anos depois ele estava andando de Mercedes e entrando na igreja e disse assim, ó, o patrão me deu, mas não da terra ou do céu. Cara, se você não tem a fé que eu tenho, então vocês têm que trocar de religião. Então vocês têm que voltar para trás, porque eu não vou acreditar que Samaria, por causa de alguns, vão morrer de fome. Não, eu creio que eu vou colher. Eu estou ouvindo barulho. Eu estou ouvindo barulho. O mesmo exército que desceu para o profeta não tem ordem para subir, porque se ele disse, ó, muito mais é que está conosco, ele não liberou a palavra para subir. Então o exército continua. Eu profetizo que você entrou com um anjo, vai sair com 3. Eu profetizo que aquilo que você colhia num ano vai colher agora em 3 meses. Pastor, vai acontecer? Vai. E de repente o inimigo disse, eu não vou ficar aqui para morrer. Esse Arroio do Meio, se eu me candidatar, eu vou perder. Se eu entrar na política, vai ser ferá, porque os crentes têm no poder a chave de Arroio do Meio. O que o profeta falar acontece. Mas eles não são só 300 ou 400, sim, mas os anjos do céu estão liberando junto. Enquanto eles têm 300, tem mais de 3, 4 mil em casa que está dormindo sem saber onde é que vai. E o anjo vai lá na mente e diz, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E no outro dia, quando eles vão na urna, meu filho, eles vão votar tudo, não é que o anjo diz. Tá ouvindo barulho? Eu tô, mas eu não vou ficar, diz o cara. Vamos mudar no trecho. Os 4 leprosos batem no acampamento e enxergam toda a comida de graça. Começaram a comer, recolher ouro, se encheram as mochilas de ouro, vieram para a porta de Samaria e disseram, não vamos ser egoístas. Nós estamos colhendo tanto que vamos ter que repartir com alguns. Porque se nós comer já temos tanto, né? Eu já tenho tanto. Eu acho que alguns merecem colher. Quem vai acreditar nisso? Aqueles que acreditaram, né? E aí eles vão na porteira da de Samaria e dizem, vocês sabem que nós era leproso? Eu acho que nem leproso era. Nós temos tanto, olha aqui quanto ouro. Olha os pão aqui, vocês querem um pedaço? Onde é que vocês pegaram? O exército foi embora do inimigo. É tudo nosso. Está vendo o vale aí, ó? É tudo nosso. O povo ouve de dentro que estava comendo criança, deve ter se arrependido agora. E a porteira fechada, e aquele que não acreditou, o comandante do exército na porta. Adivinha, o povo nem esperou abrir a porta, atropelou ele, caiu, e de tanta gente que passou por cima, ele morreu. Mas ele viu todo mundo passar por cima dele. Ele viu com os olhos, ouviu a notícia, mas não comeu. Eu acredito que aquilo que Deus pode fazer, nós não podemos. Quando Deus diz para Elias, vai para o monte, vai ter seca, Deus já sabia que tinha uma fonte que não ia secar, era da terra. Quando Elias queria beber, ele tinha que olhar para a terra, porque a terra desceu o Espírito,
E o Espírito Santo é o símbolo da água. Então eu tenho que beber da água na terra. Mas quando eu quero a providência, a riqueza, eu preciso comer espiritualmente, que a comida é símbolo da palavra. Eu preciso olhar para o céu. Os corvos vinham, trazia o bife assado, trazia o pão. Então quando você quer recurso da terra, você precisa, como homem, se encher do Espírito. Se enche, beba nessa noite, beba, se atira no rio. Mas quando você quer algo do céu, olha para o céu assim e diz: Senhor, eu preciso das tuas providências. Ainda que eu trabalhe, Pai, eu não consigo alcançar. Ainda que eu me esforce, eu não posso tocar. Mas o Senhor que me dá saúde, o Senhor que me dá inteligência, o Senhor que domina os corações, me manda pessoas para eu negociar. Me manda as providências, que eu possa ser levado no meu lugar que eu trabalho. Que o Senhor me manda recurso. Deus começa a olhar para a terra e diz: é por isso que eu amo eles. Eles querem e eu vou ter que dar. Quando você clama pelo nome de Jesus, eu profetizo que o céu vai estar aberto. Para quem te viu como leproso isolado, sem ter comida, diz assim: vai chegar o tempo que você vai bater na porta e vai anunciar umas boas novas, que tem manjares para todo mundo que acredita. Meu Deus do céu, que coisa forte. Você crê no que eu estou falando? Olha o que está escrito aqui, ó. 2 Crônicas 7:12. Coloca lá, 2 Crônicas 7:12, 13 e 14. Meu Deus do céu. Eu vou entregar a chave para você. Você quer a chave da riqueza? Coloca lá, 2 Crônicas. Conseguiu captar? Dá uma rajada de língua aí, quem fala em língua. Quem acredita em fé, dá uma glória a Deus. E o Senhor apareceu à noite a Salomão. Diz assim: Deus vai aparecer para mim. Quando você sonhar com Deus, porque é difícil sonhar com Deus, eu acho que só os pastores sonham, é muito difícil. Mas eu vou dizer, às vezes você vai sonhar com um pastor, e o pastor está entregando algo para você. É como se fosse Deus, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem entregar os seus. Deus não vai aparecer: eu vou te abençoar para o teu casamento, vou te dar um carro, vou te dar uma casa, a Luana vai gerar filhos. Não. Isso tudo Deus faz porque é ritmo e é corriqueiro e é a vida que continua. Mas quando você precisa um milagre, um carro que você não pode, um filho que a mulher não pode gerar, ou quando você precisa algo, você tem que liberar uma palavra. E eu libero uma palavra sobre você. Te prepara, meu filho, que aqui é só o começo. Se você crer, Deus vai mandar providências do céu grande para a tua vida e para a Luana. Talvez muitas tristezas vocês tenham passado, muitas coisas, provas, mas Deus diz assim: não olha para as coisas da terra, olha para o céu. Às vezes Deus permite as provas, não para nos matar, para nos elevar, para nos tratar, para nos fortalecer, para nos treinar, para nos botar em batalha. O treinamento militar de ser crente, ele é pesado, é para os soldados fortes, porque nós somos soldados de elite, não somos qualquer um. E a Bíblia diz então que o Senhor apareceu a Salomão à noite. Coisa mais linda quando Deus aparece para um homem e diz assim: ouvi a tua oração, escolhi para mim esse lugar, a casa do sacrifício. Você sabia que é a casa do sacrifício? Aqui é a casa de honrar profeta, de primiciar, de ofertar. Aqui é a casa que você leva a tua oferta. Pastor, eu estou ofertando meu dinheiro. Não, você não está ofertando dinheiro, você está ofertando é vida. Se você levanta de manhã e vai trabalhar, parte da sua vida ela é julgada naquele trabalho. Você tira parte do lazer, da família, porque você está saindo da tua zona de conforto para trabalhar. Você vai lá não porque pode, ou porque você quer, porque você precisa. Então a tua vida é anulada num momento e dada a outro, para que você pudesse ganhar esse dinheiro. Esse dinheiro significa a vida. Ana não levou um filho, Ana levou lá a vida, uma oferta de vida. Então aqui é a casa do sacrifício, aqui que você oferta, tá? E se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste sobre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a terra. Levanta a tua mão agora que eu vou profetizar sobre a sua vida. Quem sara a terra é Deus. Quem tem a providência da chuva é Deus. Quem vai fazer você prosperar é Deus. Ainda que você seja leproso e esquecido pelos homens, ainda que muitas vezes se levantarem contra a tua vida, você tem muito mais elevado o dom de dizer assim: eu sou filho de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida um ano de colheita, um ano que vai vir a partir de hoje. Uma mudança não vai ser dia 31 de dezembro, é a partir de hoje. Deus deu para Renata 60 dias, dia 3 de janeiro de 2022. Sobre a minha vida e a igreja IPAB, disseram para mim aqui sentado que iam me chamar de louco, ou que eu ia fazer o impossível. Então, se vocês acham que eu era louco, eu estou profetizando, eu vou fazer o impossível, porque o possível Deus também faz. Quando Deus pede o impossível, Ele diz: acredita, toma posse. Eu creio que a IPAB até avião vai ter para levar os seus profetas. Eu creio que os melhores carros nós vamos comprar. Eu creio que nossos filhos vão estudar nas melhores faculdades. Eu creio que nós vamos ter prefeito, vereadores, juízes, promotores. Eu creio que Arroio do Meio vai estar na mão dos crentes, não do ímpio. Eu creio que ainda cercado, Deus envia 4 profetas para sarar a terra e buscar aquilo que Samaria precisa.